Você consegue ver Tá. se tem gente que entrou? Porque aqui eu não consigo ver. Tem Tem 48 gente. pessoas. Tem Legal. 48 Então vamos pessoas e começar. algumas já até falaram do seu livro aqui, que comprou e adorou. Ah, que ótimo. Legal. Só lembrando que eu Bom, sou tradutor. O livro, o autor é o é Fred. a tradutora do livro. É. Então, para quem não participou da primeira live, não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Roberta, sou diretora da Food Solution, sou engenheira de alimentos, especialista em segurança de alimentos e mestre em ciência e tecnologia de alimentos. E hoje nós vamos fazer a segunda live com a Ellen Lopes, que é a diretora da Food Design, e eu vou pedir para ela se apresentar novamente, por favor, Ellen. Legal. Então, para quem não me conhece, então sou Ellen Lopes. Eu sou diretora-geral da Food Design, embora só estamos mudando a estrutura, o Fernando que vai ser gerente-geral, né? Mas aí é um detalhe só. Então, continuo na área técnica e, paralelamente, eu presido uma ONG, o Instituto Food Design e Responsabilidade Social, que existe para apoiar pequenas empresas, né? Tenho mestrado e doutoramento na área de ciência de alimentos. A minha formação inicial é farmacêutica bioquímica com especialização em alimento e fiz algumas outras especializações. E estou com 30 mais 10, sabe como é que é? 30 mais 10 anos de carreira. São 30 40 bolinhas. na área qualidade, segurança de alimentos, só que agora eu também abraço um pouco mais sistemas de gestão integrados e sustentabilidade e também um pouquinho de marketing, que eu fiz uma especialização em marketing. É isso. Ótimo. Currículo impecável, né? Quem conhece a Ellen sabe que ela está sempre aprimorando, por mais que ela conheça, ela está sempre buscando mais conhecimentos. Para quem não sabe também, a Ellen foi minha primeira chefe, né, de segurança de alimentos, que eu tenho muito carinho, muita admiração. E aí a gente vai fazer primeiro um resumo da live passada, para quem não participou. Passar os principais highlights para a gente passar para as primeiras perguntas aí dessa segunda live. Legal. Pode falar. Então, vou começar só então, para quem não assistiu, para quem assistiu, desculpe, a gente tem que integrar quem está chegando hoje. Né? Então, eu só vou falar de alguns pontos importantes, especialmente para nós que temos uma mentalidade técnica e um filtro, como eu costumo falar, técnico, que faz com que a gente ache que cultura de segurança de alimentos é GMP, HACCP, certificação em normas de gestão de segurança de alimentos, e mas esta é uma das pernas de uma cultura. Tá? A cultura, eu falo que eu aprendi muito com um professor lá da Politécnica, quando eu fiz o doutoramento, eu fiz algumas disciplinas lá na Politécnica da USP, né? E o professor Rotondaro, que infelizmente não está entre nós, ele frisava muito o tempo todo. Né? A disciplina era a qualidade. Qualidade é um bicho de duas pernas, perna técnica, perna comportamental. Né? E não vai dar para a gente interagir com todos, mas muitas vezes a gente pergunta para o técnico qual é a perna de apoio. É muito comum que o técnico diga perna técnica. Não é perna comportamental. Tá? Por quê? Porque quando você precisa que uma série de pessoas cumpram determinadas regras, seja de BPF, de APPCC, ou não é nem só a regra, que ela raciocine em cima de uma necessidade da empresa para a segurança de alimentos. Né? Ela muitas vezes, então, ela vai só pelo caminho técnico. Mas a adesão, se a gente falar de BPF, a adesão às regras, tá? Não é só porque a pessoa sabe, porque ela tem consciência. Tem que saber, ter consciência, obviamente, tem que ter recursos, e a gente não pode esquecer disso, porque senão você fala assim, olha, mas você deixou a mangueira no piso, né? E essa mangueira depois você vai botar água no tanque. Aí, ok, eu tenho onde eu possa prender eu tenho onde eu possa, por exemplo, enrolar essa mangueira, eu tenho um sistema daqueles de posto de gasolina que eu posso só puxar a hora que eu preciso, seja para enxaguar um piso ou para colocar no tanque.
Então, eu tenho que saber, eu tenho que ter recursos e eu tenho que querer. E este querer, ele não é só racional, tá? Tem a parte do querer que vai mobilizar, fazer ou não, portanto, comportamento, perna comportamental. Nós, técnicos, temos que entender também de onde vem todo este querer, porque supervisores estão cansados de saber, né? É uma luta, às vezes, inglória, porque você fala, não faz. Fala, não faz. Ou faz na tua frente, você virou de costas, não faz. Então, a gente tem que entender esta perna comportamental e ela, o Frank, no livro, ele fala que a parte técnica são os hard things, né? Toda essa parte comportamental, ele chama de soft things. E a gente não estuda isso. E é muito importante que a gente entenda, e não é simples, não é 2 mais 2, 4, não tem receita. Gente bonita que está ouvindo, tá? Como, felizmente, o assunto está brotando, né? Então, está aparecendo agora especialista para todo canto de cultura de segurança de alimentos. Às vezes você vai ver o currículo, o que ele tem da perna comportamental, tá? Muitas vezes não tem. O livro, por exemplo, do Frank ajuda, mas também, dependendo, óbvio, da realidade, é suficiente. É uma realidade simples de lidar, beleza. Às vezes as realidades são multifatoriais e extremamente complexas, né? Então é importante que a pessoa tenha essa consciência, porque ou ela estuda ou ela vai buscar apoio. Tá? Na FUD, como eu expliquei da outra vez, a gente foi buscar apoio, né? A gente teve no início, lá pelos anos 2000, um psicólogo que nos ajudou. Lá pelo 2004, nós pegamos uma pessoa que está conosco até hoje, que é PhD em psicologia social e que nos dá todo o apoio acadêmico dessa parte comportamental. Então, isso é muito importante. O que mais que é importante relembrar? Esse querer é mobilizado por crenças, algumas muito visíveis, outras não, outras são mais invisíveis. E essa a gente poderia até desenhar que tem toda uma parte visível, que é como a ponta de um iceberg. Mas lá no fundo tem um monte de coisa que impacta que às vezes não está visível. Então é muito importante que a gente pense e entenda isso sobretudo. Né? E falando dos comportamentais, eu vou demorar só mais um pouquinho e depois a gente entra, porque relembrando isso, o resto é trabalhar em cima disso tudo. Tá? Então, tem várias dimensões. Para quem não assistiu, a gente relembrou para quem não sabe. Né? Eu fiz parte, inclusive, de um grupo, 2 anos de trabalho, Technical Working Group, da GFSI, a Global Food Safety Initiative. Foram 4 reuniões presenciais, muitas outras reuniões online. E produzimos um paper que está disponível no site da GFSI. O site da GFSI é MyGFSI, My de Y, MYGFSI. Lá você encontra esse paper. Nós traduzimos, se alguém quiser, temos a tradução. Tem outras traduções que apareceram, algumas muito boas, outras nem tanto, porque é todo um palavreado que às vezes o técnico também não tem muito domínio. E se a gente falar, a própria GFSI eu ousaria dizer que foi um trabalho legal, mas a gente às vezes vai além. Então a GFSI fala de um conjunto de dimensões que são missão, visão, valores. Né? Porque tudo começa com a visão que essa empresa tem, né, a respeito da segurança de alimentos. E a gente costuma dizer que isso é a alta direção que concebe, em geral é top-down, né, vem de cima para baixo. A gente comentou até a brincadeira do efeito bidê, né? Então, quando eu não tenho esse pessoal consciente lá em cima, eu posso, não basta conscientizar razão. Sensibilização é coração, preocupação pelo próximo, amor ao próximo, compaixão é sentimento. Tá? Então, eu posso fazer chover de baixo para cima. Agora, se eu não conseguir sensibilizar, a média gerência sozinha, ela muitas vezes não dá conta, porque ela não cuida de recursos. Eu preciso de um treinamento, eu preciso de pedir para o meu pessoal estudar desenho sanitário, para os meus gerentes terem uma formação mais humana, comportamental. Né? Então, o efeito bidê
funciona, mas desde que ele consiga atingir o topo para que comece a chover de cima para baixo. Então, missão, visão, valores. Quem faz a cultura são pessoas. Começa com a liderança, que tem que dar exemplos, tá? Mas eu tenho que ter todo um sistema de reconhecimento, política de consequências. Eu tenho que estimular o empoderamento, empowerment, a noção de pertencimento, a noção de orgulho, tá? Que mais que impacta? Outro conjunto de dimensões, no caso da GFSI, chama de consistência. Responsabilização. Então, isso às vezes, em inglês, é accountability. Às vezes é traduzido como responsabilidade. Tem uma diferença em responsabilidade e responsabilização. Tá? O que é responsabilidade? Eu tenho responsabilidade de fazer o GMP acontecer. Ok. Responsabilização. Na hora que o bicho pega, quem responde? Tá? Juridicamente, inclusive, quem responde. E a gente tem que sensibilizar o operador, porque segurança de alimentos, a gente fala, é responsabilidade de todos, mas cada um com o seu papel. Tá? E um operador pode impactar negativamente, pode gerar um recall? Pode. Quem tem que ir para a cadeia, se eu conseguir apurar, é o operador. E ele acha que é sempre o responsável técnico, o gerente da empresa que vai para a cadeia. Isso é responsabilização. Eu tenho que ter consistência ao longo do tempo e para eu saber se eu estou consistente ao longo do tempo, eu tenho que ter um sistema de medição que é muito importante. Tem que ter toda uma sistemática de documentação. Nos dias de hoje, a gente lembrou, adaptabilidade. Hoje em dia, nem precisa falar muito o quanto todos nós estamos tendo que nos adaptar. Tá? E tem várias adaptações que as empresas estão fazendo para poder impedir que o seu próprio colaborador pegue de um segundo e que, de repente, pegando, além de transmitir, né, de ser um problema para ele, de ser um problema para o próximo, imagina um cara tossindo em cima da linha de produção. Tá? Então, adaptabilidade. Outra dimensão é a questão da noção de perigos e riscos. Isso a gente trabalha teoricamente muito bem no GMP-HCP. Por que eu digo teoricamente? Porque uma coisa é uma equipe, uma ESA, uma equipe de segurança de alimentos, conhecer muito bem. Eu tenho que ir além. As pessoas que trabalham comigo, os operadores, têm que ter noção do tamanho do risco e têm que saber diferenciar perigo de risco. Isso, em geral, não acontece. Esse é um domínio que fica muito mais na parte gerencial ou de supervisão. Isso tem que descer. Tá? E, por último, a GFSI fala pouco disso, está embutido, mas nós, na Food, nós gostamos de alertar sobre uma outra dimensão muito importante, estrutura. Tá? As paredes falam com a gente, o teto fala com a gente, o piso fala com a gente, por incrível que pareça, fala. A gente falou um pouquinho disso da outra vez, tá? É só ver, metrô São Paulo. Tá? As pessoas se comportam de um jeito. Vai num bairro onde tem um monte de sujeira na rua, o comportamento é outro. Inclusive, tem uma teoria muito interessante que chama Teoria das Janelas Quebradas, que foi um ensaio feito por psicólogos da área de psicologia social, fizeram em Nova York, acho que foi o Bronx, eu não lembro dos detalhes, mas o importante. Fizeram um teste num bairro bacana, puseram lá um carro com a janela quebrada. E um carro com a janela quebrada num bairro mais humilde. Tá? Eu odeio falar a palavra pobre, tá? Meu pai dizia que pobre é pobre de espírito. Então, foi um bairro mais humilde. Então, o que aconteceu? Naquele bairro chique, aquele carro de janela quebrada virou uma lata de lixo. Tá? Então, a estrutura parece que ela não tem impacto, mas tem. Então, quando você fala, faça isso, faça aquilo, aquilo outro, e aquele piso está todo quebrado, todo empoçado, tudo bem, às vezes o risco é baixo, aí tem isso. Mas se você explicar, ele vai entender, mas às vezes o risco nem é tão baixo e às vezes você não tem grana. Então, aqui ele fala que, cobra de mim, mas na hora o piso tá essa caca, tá essa sujeira. Então, começa a dar um curto-circuito cerebral. Tem um nome lindo técnico para isso na psicologia social, mas eu costumo chamar de curto-circuito cerebral. Tá? Então, fazendo todo esse preâmbulo, vamos às perguntas, que ela é mais rápida agora de responder. Não, foi ótima essa introdução, a gente acabou lembrando bastante coisa, né, especialmente do GFSI, vários conceitos.
Tem algumas pessoas aqui que estão perguntando do assunto, esse skateboarding, Maísa, não é sobre auxílio, aqui não tem nada a ver, mas é uma live específica para a área de alimentos, sobre segurança de alimentos. Então, peço que vocês já fizeram várias perguntas, né? Não, eu acho que não é esse assunto aqui para vocês. Mas, quiser enfim. assiste, só que daí não é específico, né, do que temos para Ele perguntou 10 vezes aqui sobre quem pode ajudar ele, mas eu acho que ele está na live errada. Deve ser outra live que você está perguntando de auxílio emergencial, não é essa live. Bom, voltando ao nosso assunto, aí a gente ficou muito de ver a parte prática, né? Então, você acabou de explicar vários conceitos, mas na prática, como que a empresa consegue implementar, quais seriam os primeiros passos para a empresa implementar a cultura de segurança de alimentos na prática? Eu diria o seguinte, né? Mais uma vez, existem manuais, e manuais, inclusive, além dos livros, o que a gente aprendeu, por melhor que seja o manual, por melhor que seja o livro, se você não entender a sua realidade, onde você está e para onde você quer caminhar, né? Você vai fazer um programa que vai dar alguma melhoria, vai dar algum efeito, mas que muitas vezes pode não ser, digamos, algo que realmente te leve para o patamar onde você deseja estar. Tá? E aí a gente tem que falar de curva de maturidade. Tá? Então a gente só mencionou, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de curva de maturidade. As curvas de maturidade também variam de autor para autor, mas é muito comum, deixa eu pegar minha colinha aqui, tá? Ótimo, pega aí. É muito comum que seja desenhado com 5 níveis. Se a gente pegar o trabalho de FSA, é 5 níveis também. Mas alguns fazem um pouco diferente. Então, é muito usual 5 níveis. O que é essa história de maturidade? Né? Vamos dizer que eu tenho uma empresa onde a parte de cultura é muito incipiente, ou às vezes até uma cultura, digamos, negativa, reversa. O que é cultura negativa reversa? Né? Não é um termo que o pessoal usa, mas às vezes eu uso. E entre o mundo técnico, às vezes tem gente que fala assim, então, mas isso aí não é cultura. Tá? Então, depende do ponto de vista. Do ponto de vista de cultura organizacional, tá? Eu posso estar num estágio quase nível 0, porque alguma cultura existe, mesmo que ruim. Ela é uma cultura ruim. Então, se a gente pegar o primeiro passo, assim, uma cultura ainda muito incipiente, digamos, ruim, é quando a gente... eu vou pegar um modelo da EFSA. A EFSA é a European Food Safety Authority, que é da União Europeia. Tá? A GFSI acabou usando um modelo bastante semelhante a esse. Tá? Então, o primeiro nível é chamado de não cumpridor calculista. Qual é o comportamento típico? Eu não vou fazer esse negócio aqui, isso aqui não me dá resultado, não me dá dinheiro, não vou fazer. Tá? Ok? Então, você tem um alto nível de resistência à adesão das regras. Aí você... e isso aqui é uma característica, às vezes, daquele grupo populacional que começou a trabalhar na empresa versus a liderança, que vão interagir e dar um resultado. Tá? Então, tem empresas que a gente já viveu que estava nesse nível. Né? Eu conto no livro, e falei da outra vez, no Itaipu, o que acontecia? É uma empresa que trouxe pessoas do campo que não tinham a cultura de segurança de alimentos, nem sequer sabiam usar um sanitário. Todos eram assim? Não, cuidado. Outra coisa que é importante, dificilmente a gente tem equipes totalmente homogêneas. Então, existiam alguns que tinham uma outra cultura, mas uma boa parte tinha essa dificuldade. Tá? Então, era muito difícil, no início, trabalhar com essa realidade. Então, a gente teve que fazer todo um processo educacional, isso aí também é importante, eu vou frisar, as empresas têm a cultura, a gente também falou que a empresa, ela está inserida num contexto macro de cultura e às vezes ela copia o modelo de quem está de fora. Ela também recebe essa influência. Então, voltando à questão da educação, o que é mais comum? A gente não tem um processo educacional nas empresas, a gente tem programas de treinamento. Tá?
qual é a grande diferença entre educação e treinamento? Eu usava esse exemplo quando eu fui fazer, porque além de traduzir o livro do Frank, eu fiz um curso com ele na Michigan State University e vi que ele usava o mesmo exemplo que eu já usava. Porque, como a gente falou, a gente teve muita convergência do que eu vinha fazendo e do que ele vinha fazendo. Tá? Do que eu, entre aspas, tá? Food design. Eu vou usar o mesmo exemplo, gente bonita que está nos escutando. Tá? Gente bonita que está nos escutando. Alguém tem filho adolescente? Alguém pode apontar aí e responder se tem filho adolescente? Vamos esperar um pouquinho. Diga se tem filho adolescente alguém. Vamos ver se alguém tem. Eles estão fazendo mais perguntas. As perguntas a gente vai esperar para o final. Para o final tem várias perguntas aqui. Se ninguém tiver... sim. Sim, Kátia. Kátia respondeu. Cátari, eu vou perguntar para você, Cátari, se seu filho ou filha adolescente, na escola, você gostaria que ele fosse educado em educação sexual ou treinado? Eu acho que é educado. Você acha? Certeza, né? Certeza. Tá? Porque qual é a grande diferença? A Catarina não sei se vai responder, mas é óbvio que a gente quer que eles sejam educados, porque treinar é saber fazer. Você não quer que ele pratique isso na escola. Tá? Ótimo exemplo, adorei. Ok? Esse exemplo ele é matador. Matador. Então, eu tenho que ter um sistema de educação e não só treinamento. Qual é a grande diferença? A educação, ela dá um ferramental muito maior. Ela dá uma compreensão do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer, qual é o risco de fazer, qual é o risco de não fazer. Tá? Perfeito. É bem diferente. Ok? Deixa eu só voltar a fita, porque aí eu dei uma paradinha lá do Itaipu. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho educacional. Tá? Ok? E lá foi, como eu na época eu falei, intuitivo. Então, voltando, às vezes, por razão X, Y, Z, porque se de repente ela estivesse num local onde ela tivesse um monte de fábrica de alimentos, de repente ela pegaria um monte de gente, não basta ela ter uma filosofia e um valor de segurança de alimento como ela tinha, super forte. Tá? Esse era o material humano que ela tinha. Poderia ser ao contrário. Tá? Então, às vezes, a empresa já começaria no outro nível, mas enfim. Então, esse é o primeiro nível. Segundo nível, a gente chama de seguidor descrente. A gente chama, não, esse trabalho da EFSA. Já é assim, tipo, nunca teve um problema, mas tá bom, você quer que eu faça? Eu vou fazer. Eu sigo, mas eu ainda não estou acreditando que isso é muito importante. Tá? Aí você trabalha, educação, lá, tá? Aí chega no terceiro nível. Terceiro nível é o cumpridor, mas dependente. Eu faço. O que você quer que eu faça? Eu faço. Eu acredito que é bom fazer, tá? Mas eu vou fazer o que você quer. E eu não passo daí, tá? Eu sou meio robozinho, tá? Aí, o quarto nível já é quando essa pessoa já tem um nível educacional, um entendimento, um conhecimento muito mais profundo e que ela já começa a agir proativamente. Tipo, Roberta, você não me falou que era importante eu cuidar desse... Vamos supor que eu tenha, na minha área de produção, estou fazendo bolo, né? Então, eu tenho uma mesa que tem uma prateleira embaixo. Né? No nosso manual não está escrito que a gente não pode apoiar o pé embaixo. E você me ensinou o que é contaminação cruzada, e às vezes a gente, sem querer, cansado, apoia o pé lá, e aí vamos contaminar. Aí você fala, puxa vida, não é que isso é muito importante? Obrigada, que legal, vamos botar isso no manual e vamos passar a ficar muito atento a isso. Tá? Então, é a pessoa que já tem um poder de avaliar o risco, e ela é proativa em prol da melhoria. E o último nível é o nível da liderança, onde o pessoal é extremamente proativo, uma análise crítica profunda, super colaborativo, porque conhece profundamente o assunto e, melhor, tem orgulho do que faz. Eu me orgulho da segurança de alimentos. E eu costumo dizer o seguinte, sabe onde eu vi isso? No Japão.
Eu Olha, o contei da pessoal outra é vez? muito educado. Hã? Não, A não me única vez que eu lembro. A única vez que eu ouvi alguém falar isso, aliás, eu ouvi mais de uma vez, agora lembrei, mas eu não vou contar o caso daqui, mas num trem, um senhorzinho no Japão, quando houve uma conferência de FSA ano retrasado, aí eu passei um pouco lá, aí a pessoa queria saber o que eu estava fazendo lá. E eu expliquei que tinha ido para uma conferência de segurança de alimentos. O japonesinho encheu o peito e falou: nós nos orgulhamos da segurança de alimentos aqui no Japão. E eu lhe desafio a ir numa loja e encontrar um produto mal embalado, uma prateleira suja e produto fora de validade. Eu não fiquei muito tempo lá, mas não encontrei isso não, tá? Então, Ótimo, que então graça. interessante, né? Então, para todas essas dimensões que a gente falou, existem estágios evolutivos diferenciados. E aí, Entendi. respondendo a pergunta, na prática, eu tenho que saber onde eu estou. Para eu saber onde estar, onde eu estou, é como eu ir no médico, tá? Ah, eu quero fazer, vamos dizer que seja plástica, eu quero ficar linda, maravilhosa, tá? O cara vai tirar um monte de fotografia, medir aqui, medir ali, ele tem que ter dados para saber onde eu estou e para onde eu vou. E isso é o Uhum, diagnóstico. Então, tem que se fazer um diagnóstico. E uhum, existem vários níveis de profundidade diagnóstico. Eu costumo classificar em 3 níveis. Primeiro uhum, nível é o nível onde você vai medir a percepção de quem trabalha lá, uhum, por questionários, né, entrevistas, tá? Pode ser grupos focais. Existem modelos, por exemplo, a BRC tem um modelo diagnóstico, entra na internet, hoje em dia tem um monte de modelo. Tá? uhum, Então, você vai ter a percepção das pessoas. Só que cuidado, a percepção pode não corresponder à realidade. Tá? uhum, Então, claro que isso já te ajuda um monte. Ah, eu não tenho dinheiro uhum, para aprofundar, porque para aprofundar já não é tão simples assim. Então, eu posso ter um nível intermediário, eu vou dizer o mais simples e o mais profundo. Tá? E aí a uhum, empresa pode ou contratar ou ela vai fazer. Para fazer o mais profundo já precisa ter bem mais know-how. Tá? Então, uhum, no nível mais profundo, a gente vai trabalhar capturando a percepção, mas também todo um trabalho observacional de comportamento, avaliar todos esses gaps, entender as crenças que promovem a segurança de alimentos e as crenças que freiam, que acabam indo contra a adesão às regras de segurança de alimentos. Eu vou ver as práticas que são muito positivas, que eu devo perpetuar. E, eventualmente, se é uma empresa que tem várias unidades, na unidade A ela tem essa prática, na B não tem, vamos semear isso nos outros cantos. E uhum. avaliar, então, os outros fatores, que são os freios, para a gente trabalhar neles. E isso a gente tem que fazer em todas essas dimensões. Então, não é um trabalho simples, não é um trabalho que você faz rapidíssimo, ele precisa de uma especialização já muito maior do que para fazer esse mais simples. A grande maioria está fazendo o simples. Como eu falei, já ajuda, já é o início. Tá? E Uhum, esse você encontra facilmente referências na internet. Aí, uma vez que eu sei onde eu estou, se eu estou, por exemplo, num nível, digamos, entre cumpridor descrente e o outro nível, que é o terceiro nível, que é o seguidor, que a gente chama dependente. Tá? uhum, Não adianta eu querer ir correndo para cumpridor proativo, para o nível 4. Né? uhum, Até pode ser que algumas práticas eu consiga e outras não. Pode ser até que eu já tenha algumas práticas em nível de liderança. uhum, Tá? Mas, enfim, então eu tenho que desenhar a partir desse diagnóstico como eu vou, e é um passo a passo que tem início, que tem meio, que não tem fim. É um PDCA. Para o planejamento, eu preciso do diagnóstico. Pego as diferentes dimensões, onde eu estou, para onde eu vou, onde é possível ir num primeiro momento, tá? uhum, E aí eu desenho todo um programa onde eu vou ter que trabalhar toda a questão. Às vezes isso implica até em revisar a questão de visão, missão, valores, né? Eu tenho que revisar o meu processo educacional, se eu já uhum, tenho melhorar ou não. Né? Eu tenho que uhum, visitar a minha política de reconhecimento, política de consequências. A nossa cultura é muito punitiva.
eu tenho que trabalhar muito mais pelo positivo e não pela punição, tá? E ótimo. Uhum. E por aí vai. Então, todas essas dimensões. Orgulho. Ah, meu pessoal não tem muito orgulho de trabalhar aqui. Eu posso estimular isso, né? Uhum. Ah, mas qual a receita? Gente, não tem receita única. Quando a gente trabalha, no nosso caso, que a gente sugere, eu ainda não tive tempo de escrever um trabalho, mas a gente está montando um workshop. Está montando, né? Ele está praticamente pronto. A gente ia lançar agora, só deu um slowdown, porque ia ser agora em junho e vai ser mais para frente. Então, a gente tem uma série de exemplos na prática de como eu posso trabalhar cada uma dessas dimensões. Mais para frente eu falo. Então, é desdobrar. Aí o planejamento, eu faço todo um planejamento para todas essas dimensões, todo o sistema de comunicação do qual a educação faz parte. Comunicação, eu tenho que visitar o meu plano de comunicação racionalmente, porque às vezes a gente faz, mas nunca parou para explorar todo o potencial que às vezes a própria empresa tem de comunicação, não só interna quanto externa. Tá? Aí eu desenho tudo isso e a própria ferramenta de diagnóstico pode ser o sistema de mensuração ou não. Tá? Ela é uma parte, pelo menos. Que mais? Os indicadores da empresa, muitos a gente já coleta. Né? Por exemplo, auditoria de GMP, índice de reclamação. Mas que outros indicadores eu preciso e monto, então, todo o meu sistema de mensuração. Aí é botar em prática. Deu para ter uma ideia? Não, ó, você já até respondeu as outras perguntas que eu ia fazer. Eu vou recapitular rapidamente, você me fala se está certo ou não. Então, o diagnóstico pode ser feito mais ou menos, pode ser feito em 2 etapas. Basicamente, uma entrevista com o pessoal e também um trabalho de observação da atividade, o trabalho dele do dia a dia. 2 etapas, tá? Pode ser até 2 etapas. Mas o que eu quis dizer é que o mais comum são as entrevistas ou questionários. O mais fácil de você aplicar é questionário. Entendi. Tá? Então, Entrevista ou questionário. Vamos supor, eu tenho que fazer alguma coisa. Quero ver alguma resposta mais rápida, porque também às vezes a gente é pressionado. O questionário ajuda. Mas o questionário é uma ferramenta, ela é mais pobre nisso. Eu posso aprofundar indo para uma entrevista, grupo focal. Tá? Então, eu posso ir misturando e de um nível bem simples, um intermediário, e chegar no outro, onde eu tenho todo um trabalho observacional. E aí eu tenho que desenhar uma ferramenta onde eu entenda, e normalmente a gente usa, então, nós temos a Rose como parceira, tem a Genira, que é da área comportamental, e ela, além de nos ajudar não só no diagnóstico, ela também nos ajuda depois, porque às vezes eu preciso de um trabalho comportamental com a ESA, a Equipe de Segurança de Alimentos, ou às vezes eu preciso ir além até com outras lideranças. Tá? Suponha que eu tenho uma ESA que são pessoas, a gente técnico muitas vezes não é comunicador, né? Aí a gente vai falar que o diretor morre de medo. Aí eu não consigo passar minhas demandas, eu não consigo sensibilizar, né? Então a gente tem, não que precise ter, mas às vezes a necessidade de ir além. Então a Genira faz coaching, mentoria, mentoring, tá? Entendi. Perfeito. Formação de líderes, a gente faz também trabalhos de melhoria de comunicação, né? Então tem vários trabalhos da área comportamental que podem ser necessários e que não necessariamente o técnico é capaz de fazer, a menos há técnicos que têm essas 2 vertentes, outros não. Tá? Não, ótimo. Ficou mais claro agora? Não, excelente. Bem, super claro. E a última pergunta que eu ia fazer, você também já respondeu. Eu vou resumir, você me fala se é isso que eu entendi está certo. Eu ia te perguntar em relação ao desdobramento dos resultados. E aí você falou que, dependendo dos resultados desse diagnóstico, a gente tem que fazer um planejamento da parte de comunicação, da parte de educação, e avaliar os indicadores que a empresa tem, se está no caminho certo ou não, né, em relação a reclamações, auditorias,
e às vezes e melhorando com os indicadores que estão não satisfatórios. Então, É. seria nessa etapa de revisão desse planejamento através do seu diagnóstico. Então, tendo o Aham. diagnóstico, então eu vou desenhar a única coisa que eu exemplifiquei, porque são muitas as dimensões, tá? Uhum. Então, vamos supor, eu tenho uma política de segurança de alimentos show de bola. Alta Uhum. direção, todo mundo já conhece. Então, lá na visão Missão Valores, de repente está bem desenhado. Agora, está cascateando e permeando até lá embaixo? Aham. Porque às vezes é truncado no meio do caminho. Às vezes chega lá embaixo Sim. como o quê? Chega como produtividade. Uhum. Tá? Então, se isso acontecer, eu posso até ter desenhado uma política adequada no papel, mas ela não foi entendida e internalizada por toda a organização de cima a baixo. Então, por isso é que eu volto que eu dei alguns exemplos. Vou dar só Uhum. mais então alguns para ilustrar. Vamos supor que na minha política de reconhecimento, política de consequências, isso a gente já viu acontecer, eu tenho na camada gerencial um bônus maravilhoso para os meus gerentes de produtividade. Isso a gente viu Uhum. e influenciava brutalmente, a gente viu no diagnóstico, tá? E Uhum. às vezes você fica no meio de uma encrenca danada, que foi nesse caso, tá? Então, política de consequências. Gerente feliz da vida, porque chegava no final do ano, ganhava um bônus maravilhoso em função de indicadores relacionados à produtividade. Segurança de alimentos sequer existia, né, na fórmula de bônus, tem empresa que já tem. Tá? Os Uhum. operadores tinham na fórmula de cálculo deles, numa parte da política de consequência, eles tinham um indicador que tinha segurança de alimentos. Tá? Só que o que eles recebiam de bônus era R$ 70, R$ 100. E aí, quando eles recebiam esse bônus, primeiro que eles nem relacionavam mais a segurança de alimentos, porque era no final do ano, no ano seguinte recebe, eles não tinham muito a noção. E Uhum. quando você levantava, eles ficavam possessos, porque eu ganho 70, R$ 100. Agora o gerente chega aqui de carro novo. Tá? Uhum. Então, é um outro valor que os livros às vezes não falam, que é a busca da equidade, que é uma tônica hoje, nos dias de hoje, em muitas Uhum. sociedades, especialmente na nossa. Então, o que você tem que fazer? Por exemplo, aqui, a hora que eu detecto isso, eu vou ter que sentar com todo mundo e falar, gente, temos esse problema, como resolvemos? Esse aqui, por exemplo, foi uma encrenca, porque você acha que o gerente quer abrir mão do bônus dele? Né? Então, Uhum. foi feito um trabalho de visão de médio prazo e longo prazo de criar um pouco mais de equidade. Tá? Dá Uhum. mais um Ótimo. exemplo, vamos ver, responsabilização. Tá? Uhum. O que eu posso fazer? De repente, as pessoas acham que responsabilização é responsabilidade. Então, eu posso, Uhum. em treinamento, seja online, seja presencial, explicar, dar exemplo. Se a gente pega, eu gosto muito do exemplo do que aconteceu com o Blue Tree. Eu falo, gente, gerente, nutricionista e cozinheiro foram indiciados por um problema de segurança de alimentos. Né? O cozinheiro, Uhum. você sabia, você, operador, que se ficar provado que é você que pisou na bola, você pode ir para a cadeia se matar alguém? O que mais? Olha. Sensibilização, o que eu posso fazer? Vamos supor que eu tenho muita reclamação, sei lá, sobre alergênico. Tá? E eu Uhum. sei que o meu produto causou realmente um choque anafilático num consumidor. Né? O que eu posso fazer? Uhum. Convidar essa família para vir conversar para as pessoas, para elas sentirem o drama. Né? Para não ficar só na consciência, para ficar no coração. Sensibilização, Tá? perfeito. Uhum. Então, não é um trabalho, gente, não é um trabalho simples, 2 mais 2, 4. É um trabalho, a parte comportamental, ela é multifacetada, ela é como um olho de mosca, tem muitas facetas. Então, eu tenho Uhum. que olhar cada uma dessas facetas, é óbvio. Se eu tenho um gap enorme em uma e a outra está maravilhosa, eu vou dar mais atenção onde eu tenho mais gap. Então, Uhum. é nisso que a gente tem que trabalhar nesse desdobramento na prática. Tá? Essa parte de conscientização, essa parte operacional realmente do entendimento da segurança de alimentos,
essa parte de responsabilização que você falou é muito importante, né? Fazer essa equidade para melhorar esse empenho e essa questão do reconhecimento também, pelo que você Exato, falou. exato. E às vezes, falando de reconhecimento, só mais um gancho, depois eu paro de falar, para se deixar, eu falo a noite inteira. Pode falar. Então, eu voltando, a nossa cultura é muito de punição. A Uhum, gente tem que virar isso no avesso. Não que as punições, se elas forem merecidas, elas têm que existir. E às vezes a gente tem até que deixar muito claro que fulano foi mandado embora com todas as honras e glórias, entre aspas, porque pisou na bola brutalmente, né? Ele não podia enfiar um termômetro de vidro na massa, enfiou o termômetro de vidro na massa, viu que estava quebrado, não avisou, foi para o mercado, reclamação, pior, né? uhum, Vamos supor que feriu alguém. Então tem que mandar embora, acabou. Tá? uhum, Agora, no dia a dia, o reconhecimento muitas vezes é tapinha nas costas, uma palavra de reconhecimento. Puxa, que legal, você agora está cumprindo as regras direitinho, uhum, levando isso avante, né? O que eu posso fazer? Vamos supor que a Roberta é a gerente geral de uma grande empresa e ela quase nunca vai na empresa, tá? uhum, E aí eu posso pegar, vamos supor que eu sei que ela vem visitar a minha empresa, a minha unidade. A Roberta vai chegar. Ou Roberta vai chegar. Aí eu posso pegar todos, e o reconhecimento pode ser de grupo ou individual, existem prós e contras em ser de grupo ou ser individual, a gente precisa tomar só um pouquinho de cuidado e não dá para a gente se aprofundar aqui. Mas enfim, aí eu posso pegar, vamos supor que eu tenho várias equipes que trabalham em várias áreas. Eu posso pegar a melhor equipe de segurança de alimentos que eu tenho e eu compro para a Roberta entregar uma medalha para cada um. Quanto custa uma medalha? A medalha, de preferência, não se deve trabalhar com dinheiro. Dinheiro você gasta, você não, depois não lembra mais. Tá? Então, alguns reconhecimentos simbólicos, muitas vezes, valem muito mais do que um dinheiro que você vai dar. Tá? Então, uhum. Não, tem que perfeito. fazer todo um planejamento e é um sistema vivo, porque de repente eu dei medalha, o pessoal não aguenta mais de tanta medalha. Vamos mudar para um Uhum, troféu. Né? uhum, Então ele tem que ser dinâmico. Né? E tenho que sentir um pouco. Né? Porque senão eu de repente faço um reconhecimento que no final eu acho que é bacana e não é. Eu já vi exemplos, até com a gente já aconteceu de dar uma viagem para alguém que trabalhava com a gente. Achei que ia ficar o maior feliz, porque vivia falando de viagem. Quem completa 10 anos na FUT, a gente procura dar um prêmio bem bacana. Aí demos a viagem para a pessoa e ela não ia viajar, ela tinha verba para ela escolher. Aí depois fomos ver o que acontecia, ela nunca quis revelar, ela cuidava de um parente que tinha problema de um retardo mental, né? E ela não tinha com quem deixar a pessoa. Então, aquilo que entendi. parecia ser mó legal, não foi tão legal. Depois a gente solucionou, porque aí ela conseguiu finalmente alguém para cuidar e ela tinha medo de viajar sozinha, aí a minha sócia, a Márcia, viajou junto com ela. Tudo resolvido. É, não, isso é bem particular, às vezes, né, de pessoa para É. pessoa, empresa para empresa. E a Luana colocou uma dica também que é interessante, que as pessoas hoje estão buscando. Ela falou que plano de carreira também engaja, né? Tem empresa que prefere o Muito reconhecimento, bem entrar numa lembrado. empresa que... então, acho que é uma boa lembrança que ela deu aí. Nos nossos workshops, a gente já faz isso em company, tá? Então, a gente está planejando no futuro fazer um aberto, que esse que ia ser em junho. A gente tem todo um trabalho que eu chamo de caleidoscópio de práticas promotoras. Então, para cada um desses comportamentos, a gente tem exemplos e isso pode crescer cada vez mais e você pode e deve engajar a própria equipe em criar soluções. Quanto Uhum. mais engajamento haja, né, quanto mais participação no desenvolvimento desse trabalho, melhor é o resultado.
Tá? Perfeito. Fórmulas prontas resolvem, mas nem tanto. Não, nesse caso da cultura, pelo que eu estou ouvindo de Você você, já que eu estou lendo, realmente é um mundo muito complexo, tem que ser trabalhado caso a caso e ver as peculiaridades de cada empresa. Mas, Ellen, eu queria passar algumas perguntas aqui do pessoal, porque Tá? eu me perdi já aqui no começo, fizeram várias perguntas. Você consegue registrar todas elas e mandar, porque depois a gente pode responder. Só que eu não sei como consegue manter isso aí. E, na verdade, eu também não sei fazer esse registro. Depois dá uma Peraí, se alguém pesquisadinha, se souber, a gente tenta responder. vamos, deixa eu ver se eu acho umas 3 perguntas aqui. A gente, aqui vamos ver da Glenda. Aí a gente, depois o resto, quem quiser, manda também que a gente Glenda! Ei, responde. Glenda! A Glenda já participou aqui bastante. E ela escreveu assim: como proceder com colaboradores resistentes no saber fazer? Este é mais um problema de equipe de qualidade ou há mesmo um limite onde fica indicado dispensar quem não adere às regras de segurança? Não existe uma regra clara também, tá? Porque suponha que é uma pessoa, vamos pegar um caso, é uma pessoa resistente, porém ele é o cara que sabe fazer tudo que precisa e uma função onde eu não consigo substituir tão facilmente. Então, aí vamos apelar para o diálogo, né? E tentar ver onde que está pegando, porque, como a gente falou, sabe, tem recurso, por que não quer fazer? Vou dar um exemplo de uma empresa, tá? Tinha uma empresa X que queria tirar bigode do pessoal, e aí a gente fez todo um trabalho, e um deles veio falar comigo que ele não ia tirar porque ele tinha brigado com a diretora técnica e que ela então mandasse ele embora porque ele não ia tirar não, tá? Aí eu conversei um pouco com ele e eu falei, você me permite falar isso para ela? Porque se ele veio me falar, se ele achava que era confidencial, ele não pode falar que se for para tirar o bigode, eu vou embora. Aí eu falei com ela, tá? Depois ela me explicou que ela chamou, conversaram longamente, tinha uma série de coisas por trás disso, né? Tinha uma série de Faltam conflitos. 20 segundos para cair